De volta na companhia aqui do vereador Reginaldo Oliveira, do Sabará. Sabará, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço o convite, né? Eu sempre digo que é muito bom para o agente público, político, vir aos meios de comunicação para prestar conta à sociedade, né? Essa mesma sociedade, essa mesma população que te elege, também cobra a ação do vereador, né? E aqui é o melhor meio que você tem para poder fazer isso, né? Eu agradeço o convite e estou à disposição das perguntas aí. Perfeito. Bom, vou falar com o Sabará vereador primeiro, antes de falar com o Sabará sindicalista. Então, antes da gente entrar na pauta aí das mudanças da lei trabalhista, queria falar com algumas ações da Câmara, uma delas com relação aos agentes comunitários de saúde, né? A gente teve essa questão aí do processo, de ser um processo seletivo, do Tribunal de Contas apontar que eles teriam que ser desligados, entrou em discussão isso com a Câmara, com a Prefeitura, da possibilidade de manter, ainda mais nesse final de ano que a gente tem um problema da dengue aí. Como é que foram essas tratativas e como é que estão, Sabará? Olha, acho que foi muito bom, né? Foi muito boa a interação, tanto da Câmara Municipal com os agentes e com o prefeito municipal. Logo quando saiu a notícia que os servidores e os agentes iam ser exonerados, a vereadora Andresa teve a sagacidade de procurar o prefeito e o prefeito de entender que não era o caso ali no ato de exoneração, né? Porque se faz a exoneração fica muito difícil. Depois, na hora que o projeto chegou na Câmara Municipal, eu fui o autor do pedido de vista. Eu fiz o pedido de vista porque entendi o seguinte, que mesmo se você votar num projeto onde os servidores, os agentes, acaba saindo no final do ano, você não estava respondendo algumas interrogações que ficaram, né? Porque o Tribunal de Contas deixou claro que boa parte dos problemas desses agentes foram ocasionados pelo gestor e não pelos agentes. E os agentes estavam o tempo todo de boa fé, sem contar que a questão do trabalho dele é um problema de saúde pública. Hoje, se você ficar sem prevenção, principalmente nas questões das epidemias que a gente tem, é muito complicado. Como é que eu vou dizer, até falei isso num órgão de imprensa, como é que eu vou responder para uma mãe o ano que vem que nasceu uma criança com microcefalia? É um negócio muito sério. Então, sendo assim, e aí eu quero parabenizar a Câmara Municipal, quero parabenizar todos os vereadores, porque todos os vereadores se debruçaram sobre a questão, levantaram, nós fomos no Ministério Público, falamos com o prefeito mais de uma vez, buscando a melhor saída para a administração pública, mas também, sobretudo, para o povo de Batatais e também para os agentes, porque, na verdade, nós estamos vivendo uma recessão brava no nosso Brasil e você imagina ter mais 100 e poucas pessoas demitidas. Então, isso para a gente seria um caos também, um problema social, né? Então, eu acho assim, a Câmara entendeu que deveria ser construído um projeto novo, porque nós temos um problema em Batatais, o Luciano, eu até quero levantar, de fazer puxadinho. As legislações estão aí para a gente trabalhar de forma completa, principalmente na questão de reforma administrativa, que diz respeito das obrigações dos servidores públicos. E os agentes estavam trabalhando sem ter realmente ainda regulamentado o cargo deles, que foi o grande problema que o tribunal achou. Sendo assim, nós votamos o projeto de criação dos cargos, resolvendo e arrumando uma coisa errada que estava, e depois votamos para incorporar esses agentes. Perfeito. Aí a questão da incorporação aí, é a pergunta aqui da Jaqueline especificamente, né? Como é que fica isso? Eles não foram efetivados, né? Não tem como efetivar sem concurso público. Eles estão incorporados, mas... Porque assim, a emenda 51, ela dá uma garantia de incorporação para os mais antigos, aqueles de 2006, aqueles antes. E a Lei 13.350, ela fala assim, que o gestor público, ele, ao fazer o processo
ele já tinha que fazer concurso público em 2014. Ao fazer o processo, ele não pode contratar de forma temporária, como foi feito. Quer dizer, fez o processo seletivo e contratou de forma temporária, quer dizer, 1 ano mais 1 ano. Os servidores prestou o processo seletivo, portanto, cumpriu a questão da lei, porque o processo seletivo ele é análogo ao concurso, com algumas diferenças, mas dessa forma, aliás, há até, inclusive, decisão do Tribunal de Justiça, falando que é o seguinte: se esses agentes não tivessem feito processo seletivo, de fato não poderia ter incorporado. Mas como eles fizeram um processo seletivo, e por ser análogo à questão do concurso público, eles também ganharam o direito. Se ainda entenderem, esses servidores poderão entrar na justiça e reclamar os seus direitos de incorporação ou de indenização, que for o caso. Então, na verdade, a incorporação resolve um problema que, eu volto a falar, não foi os agentes que causaram, foi o gestor que acabou fazendo de forma equivocada, né? Os gestores da época. Como sindicalista, eu trabalhei muito para a incorporação desses agentes, porque você, quando assina um contrato de trabalho, você assina de boa fé. Todos os trabalhadores assinam de boa fé. Eles não, e primeiro, não se atém, não fica preso à questão do contrato. Muitas vezes nem lê. Na ânsia de trabalhar, você acaba assinando um contrato. E foi isso, inclusive, que o Tribunal de Contas disse. Ele disse o seguinte: olha, os servidores, os agentes, eles estão de boa fé aqui, e a contratação deles é legal. A contratação deles não é ilegal, porque cumpriu os processos que tinha que cumprir. Algumas questões que a Lei 13.350 fala, que a gente precisa deixar claro aqui para toda a população. Nós não estamos fazendo jeitinho ou estamos incorporando gente indevidamente. Nós estamos cumprindo a lei. E a lei fala que o gestor ele é responsável pela contratação, pela efetivação. Falando um pouquinho do feriado, né, do Dia da Consciência Negra, finalmente aprovado na nossa Câmara. Depois de quantas vezes de apresentado, Sabará? Olha, apresentado mais de 5 vezes, mas a gente já tentou protocolar, sei lá, outras tantas vezes, né? Tentamos. Muitas vezes a gente não conseguia parecer ou apoio suficiente para poder protocolar o projeto. Então, já há alguns anos aí que a gente vem lutando para que Batatais também, junto com as mais de 1.100 cidades, seja também um feriado da consciência negra. Frisando que a gente tem bem claro na nossa convicção que feriado não resolve o problema da comunidade negra em Batatais. O que a gente precisa, na verdade, é uma discussão séria dos problemas sociais que afligem a população de uma maneira geral. Mas, se você fizer um exercício de analisar todos os indicadores sociais, você vai ver que, na base dessa pirâmide, na base dessa dificuldade, está a população negra. Eu tenho alguns dados que foram levantados pela Universidade Federal do Paraná, isso no ano passado, e que a gente quer até falar. O próprio IBGE, embora o IBGE acaba, às vezes, trabalhando assim, mas é a estatística oficial que a gente usa, né? Ele fala que nós temos hoje, no país, 53% da população é população negra. Desses 53%, só para você ter uma ideia, 10% da população mais pobre, 76% são negros. Por aí você vê. 10% daquelas pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que não têm condições nenhuma de subsistência, 76% são negros. A partir daí você vai vendo outros indicadores. Dos homicídios, o mapa da violência que foi feito em São Paulo,
que foi feito ano passado, que foi amplamente divulgado. Só para vocês terem uma ideia, o homicídio em pessoas brancas caiu no último ano 26%. Da população negra aumentou 46%. Era para ter caído também na mesma proporção. Era para ter caído na mesma proporção. Então, há, dentro desses indicadores sociais, econômicos, uma clara necessidade de ação para a mudança dessa estatística. É óbvio que feriado não vai resolver problema, mas se você não discutir, se você não pensar, se você não... E mesmo como agente público e político, as ações de um agente político precisa atentar para esses indicadores, porque senão você fica criando elefante branco sem resolver o problema dessa sociedade. E aí por conta disso que a gente trava esse debate com a sociedade, porque é o que a gente vê. E eu tenho até falado muito isso nas empresas, que nós estamos em plena database, discutindo dissídio coletivo, de cortar o coração quando você vê meninos de 18, 19 anos, naquela gana de poder trabalhar, de ter suas coisas, de regiões aqui em Batatais, que são regiões que acabam sendo marginalizadas, e com currículo na mão. Sabará, já entreguei currículo no distrito inteiro, em várias empresas. Você não me ajuda aí? Ajudo, me dá o currículo aqui, a gente leva nas empresas e tal. Mas você percebe a dificuldade que esses jovens, e principalmente de periferia, têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Isso tudo são questões que você não pode ver desassociada. Por conta dessa questão do feriado, a gente viu algumas postagens que as pessoas escreveram tal, e a gente percebe que, ao não ter argumento, se parte para o ataque pessoal ou alguma coisa que o valha. Mas eu li de um professor de história que estava falando o seguinte, que o negro fica nessa de vitimização, assim, ou seja, a gente fica se sentindo vítima. Eu, particularmente, não me julgo vítima, só que eu, particularmente, eu desvencilhei desse estado de coisa, porque eu sou nascido e criado aqui em Batatais, nasci na fazenda, vim para a cidade e morei aqui perto, do lado aqui, ó, do lado aqui da TV Educadora, minha vida quase toda. Sou o quinto de 12 irmãos negros. Nós lutamos muito, trabalhamos muito para sair desse lugar comum. E a gente percebe a dificuldade, a gente percebe as ações. Porque é muito simples eu falar que não tenho preconceito, só que o filho do meu vizinho não estuda na mesma escola que a minha, que é a do meu filho, não frequenta os mesmos lugares, não tem as mesmas condições para poder atentar. Mesmo com todo o programa que o ex-presidente Lula fez de inclusão no ensino, que é ProUni, cotas, hoje você tem a questão do Enem, que acaba te dando mais possibilidades. Mesmo com essa questão, você ainda tem menos de 2% dos negros frequentando faculdade. Muito provavelmente, daqui 5, 10 anos, nós vamos ter muito mais. Por quê? Porque, a partir dessas políticas que foram implantadas nesses últimos 10 anos, eles vão sentir o efeito dele daqui a 10 anos. E é por isso que a gente fala que esse sistema de cota é um sistema que a gente colocaria por um período. E também a gente precisa, nesse país, porque é um país injusto, desigual, a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, porque senão a gente vai estar perpetuando essa desigualdade. Vamos dar um exemplo bem simples aí quando a gente fala dessa questão, né? Quando a gente pensa na questão da deficiência, né? Você constrói a rampa que vai atender ao deficiente, atende toda a população, né? Porque a gente vai, com a idade, precisando cada vez mais de rampas, então você está atendendo todo mundo. Quando a gente fala dessa inclusão que a rampa faz, e que não é só rampa, né? A gente entende, né? Quando a gente fala que você está criando uma cota para que a população negra, que não tinha acesso ao ensino, atinja isso, e daqui a pouco, quando os índices estiverem equiparados, as cotas não vão se fazer mais necessárias, aí não pode. Aí não pode.
E não pode. No Brasil tem um negócio impressionante, né? Que são essas questões que muito provavelmente a gente acaba não discutindo, né? Nós já tivemos hoje no nosso país a cota do boi, que eram filhos de ruralistas, de fazendeiro, que ingressavam na universidade pública necessariamente por ser filho de ruralista. E isso durou um período, né? E aí você percebe que quando você fala de cotas para negros, para indígenas, aí não pode. Então, é preciso que a gente discuta com a sociedade de maneira madura e séria, porque eu não posso, como agente político, ignorar essa diferença social que existe, porque a minha função é fazer políticas públicas para acabar com essa desigualdade. Essa é a função. Mas feriado, você não vai resolver isso. Lógico que não, e a gente tem convicção disso. Só que também os argumentos que usam são argumentos que também não colam. Porque precisa trabalhar. Precisa sim. Todos nós brasileiros precisamos trabalhar sim, e trabalhar muito, principalmente pobre e negro. Precisa trabalhar muito. Mas mais um feriado vai onerar minhas despesas? Vai. Porque eu sempre falo o seguinte, grandes centros. Nós temos Manaus. Manaus, para vocês terem uma ideia, às vezes as pessoas não pegam muito a região norte, né, para discutir e tal, porque nós somos mais aqui do sul e tal. Mas Manaus, você tem exclusivamente o centro de mão de obra e comercial, porque montamos a Zona Franca de Manaus, e Manaus é no estado inteiro feriado no dia 20 de novembro, no estado todo. Porque não só pela questão histórica, porque também a gente tem que lembrar aqui o seguinte, Zumbi dos Palmares foi um líder que, apesar de toda que vocês pensarem ação contrária, ele conseguiu lutar contra a escravização. Porque as pessoas, às vezes, lembram muito bem de Martin Luther King, de Nelson Mandela, dos próprios Panteras Negras que tiveram nos Estados Unidos, a luta dos haitianos, colombianos, mas esquece do nosso líder, que foi Zumbi dos Palmares. É uma forma de homenagear e é uma forma também de você discutir como é que está essa população negra, como está vivendo. Aí falando, mas você viu a celeuma que deu um rolo danado, e na minha casa é complicado, né? Porque as pessoas ofendem, e eu sou pai de 5 filhos, tenho 5 filhos, tenho 4 netos, tenho 12 irmãos, agora você imagina o tamanho da minha família aqui. Todo mundo aqui, está vendo o que aconteceu? Então a gente fica até preocupado, porque como fica a nossa família numa situação dessa. Só que assim, eu aprendi uma coisa com o meu padrinho, que é assim, covardia não muda destino. E eu faço isso na minha vida, Eu sou nascido e criado aqui, com muita dificuldade, eu driblei a fome e estou lutando. É claro que eu poderia estar nem falando dessas questões, porque se você falar dessas desigualdades sociais, não se aplica a mim. E eu não posso ser hipócrita de falar que essas desigualdades se aplicam a mim. Mas é preciso, como agente público, e aí todos têm que analisar isso, a situação do povo negro hoje, porque senão, qual o sentido da vida? Nós vamos mudar, nós vamos melhorar essa desigualdade como? Se a gente não observa. E aí eu acho que é o ponto, né? Não se aplica a você mais hoje, né? Hoje. Mas quando você com muita luta. Quando você pensa no histórico, mas quando você olha também toda a família, o quê? 12 irmãos. Isso. Né? E aí você vê que eles estão ainda se aplica. E ainda se aplica a eles. Né? Ainda se aplica a eles. Minha filha está terminando a faculdade de psicologia. Não tem mais do que uma sala de 40 e tantos alunos, 2 negros. Ora, como é que é possível isso? Que igualdade de oportunidade está tendo nessa situação? Sem dúvida, sem dúvida. E a Isabel e a Juliana estão na mesma linha aqui, né?
que na verdade é isso, né? O feriado ele é um resgate histórico, ele é uma reverência aí, como a gente tem outros feriados que fazem reverência a figuras históricas, a outras ações importantes, por que não um feriado que homenageia aí uma referência que é da maioria da população brasileira, que é ou negra ou descendente direta. Né? Então é só pelo menos um resgate histórico nesse sentido, também não só na questão da dívida histórica que o país tem, mas também na questão do ponto positivo também, que é da contribuição histórica dos negros para o país. A gente aqui em Batatais, eu gosto muito de ler e tenho me preocupado muito com essa questão de leitura. Até tenho uma biblioteca lá em casa minha particular de livros que eu leio e tal. E busquei muita literatura aqui de Batatais para poder verificar a nossa história aqui, mas você não encontra a história do povo negro aqui em Batatais. E sabidamente, sabendo, por informação de outros municípios, porque, por exemplo, eu fiquei sabendo em Matão que Batatais era um interposto de escravo que distribuía esses escravos para essas cidades da região. Que a Fazenda São José, ali onde foi totalmente demolida, que você não tem mais traço dessa história nenhum, era um dos, junto com a Fazenda Batatais ali, né, que tinha... Essas são alguns desses exemplos históricos que você acaba pegando ali e outro aqui. E você pegar a história de Batatais em si, nos livros que a gente tem, você vai ler lá, olha, o doutor coronel não sei o quê, papapá, ele tem na sua propriedade 500 cabeças de vaca, 200 cativos homens, 300 cativos mulher. O que ele quer dizer com isso? Então, é um resgate dessa história, desse povo. A dificuldade que nós enfrentamos hoje, o que a população enfrenta hoje, é por conta dessa história toda. É por conta dessa história toda. E nós precisamos debater isso. Ora, você acha que eu queria estar debatendo isso? Eu queria estar discutindo como incluir esse povo. Como é que a gente vai fazer para melhorar a questão do ensino público, para esse povo ter condições de disputar com condições de igualdade? Eu não posso concordar com o ensino público no nosso município, e aí é para todos, que a meta é 6,1, eu atinjo 6,2 e que está bom. Não está bom. Eu preciso atingir um nível maior para poder os nossos de Batatais ter condições de brigar com condições de igualdade. Então, essas são políticas públicas universal, né? Você tratar de incluir todos. Uhum. E o problema do povo negro é a invisibilidade. As pessoas preferem não ver essa situação. Algumas das pessoas, né? E às vezes a gente acaba até, numa parafraseando, a gente acaba até exagerando na nossa fala. Mas essa invisibilidade, que é muito mais cruel, ela é muito mais cruel. Não vou falar o nome da empresa, mas eu conheço muito empresários que trabalham comigo. Olha, eu sou funcionário da Jumil há 31 anos. Eu conheço gente, e tem empresários que trabalharam comigo, inclusive. E aí, um desses eu estava visitando na segunda-feira, e ele falou, pô, Sabará, esse negócio de feriado aí, pô. Feriado, você está vendo a dificuldade que nós estamos vendo aqui, nós estamos ralando, matando. Eu falei, não, você tem certeza, você tem razão. Está difícil mesmo, porque nós temos um governo corrupto, pilantra, que está aí saqueando a nação, comprando os deputados, comprando Deus e o mundo para se manter no poder, tirando dos trabalhadores e dando para os ricos, porque ao mesmo tempo que ele reduz o salário mínimo de 10 por R$10, ele perdoa a dívida de ruralista de 400 bilhões. Ao mesmo tempo que ele está falando de reforma da Previdência, ele está perdoando dívida em refis de mais de 500 bilhões de empresas que está devendo, sonegadores, como o JBS, que tem dinheiro para comprar deputado, comprar prefeito, com o presidente, e não tem dinheiro para pagar os seus compromissos com a Previdência. Então, é claro que quem que ele vai fazer? Vai fazer uma reforma e jogar na costa do povo. Então, é difícil você ter um presidente assim. Eu falei para ele, você tem essas dificuldades, que
que, na verdade, se quiserem melhorar a criação de emprego, se faça uma reforma tributária, mexa na carga tributária que os empresários são obrigados a pagar para cada contratação. Mas aí a fome de arrecadar é muito grande. Você vê lá na Câmara dos Deputados, para aprovar a lei trabalhista, e depois nós vamos entrar nela, os deputados foram correndo a aprovar, só que não param para debruçar sobre a reforma trabalhista. Eu acho que esses empresários precisavam cobrar desses pseudos empresários que estão lá no Congresso para discutir a reforma tributária, discutir um contrato coletivo nacional para ter uniformidade, porque do jeito que está é uma bagunça grande. Sem dúvida. E aí, só para terminar, eu falando para ele, eu falei, vamos dar uma volta aqui na tua empresa. Você vai dar uma olhada aqui e você vai enxergar do jeito que eu enxergo as coisas. Aí dei uma olhada, quantas pessoas tem aqui no seu escritório? 19 pessoas. Fomos na engenharia, fomos na usinagem, fomos em lugar, por exemplo, no processamento. E depois fomos na fundição. Eu falei, você não notou nada diferente? Aí ele falou, não, o que foi? São meus colaboradores. Eu falei, deixa eu falar um negócio para você. Dos escritório, usinagem, processo, engenharia, você não viu um negro. Lá na fundição, materam marreta, carregando panela, está lá. Olha lá quantos negros tem lá. É essa invisibilidade que a gente precisa discutir. E dentro desses, eu falei, olha, e tem negros qualificados para poder ocupar outra função. Nós fomos perguntar para um lá, ele até chamou a atenção do seu RH. Um negro que está lá, está no 4º ano de engenharia mecânica, mas estava lá esmirilhando peça, carregando peça. Então, essa invisibilidade que a gente precisa discutir, porque muitas vezes não é porque o cidadão é preconceituoso, de maneira alguma. Ele acaba não vendo. Ele não é preconceituoso, porque eu conheço a pessoa. Não é preconceito, mas é por conta disso que a gente colocou a questão do feriado da consciência negra. Mas antes, deixa eu te passar aqui um abraço do Fernando Tonetti, né, parabenizando pela conquista e pelo sucesso nas atividades focadas na igualdade comum. Também o William Silva, né, falando que nós temos tantos feriados desnecessários e esquecemos, de fato, de homenagear quem, de fato, precisa, como no caso dos negros que construíram aí esse país. E o Janderson já também mandando um forte abraço. Eu queria agradecer todas as manifestações, para a gente só nos enche de ânimo e de oxigênio para a gente poder continuar trabalhando, né? É claro que é impossível você agradar a todos, mas a gente entrou nessa questão de ser político para ser justo, né? Para ser justo e fazer justiça. Muitas vezes você é mal interpretado, mas covardia não dá, né? Você tem que lutar. Ou então você não entra para ser agente público, porque você vai ter que enfrentar essas situações. Uhum. É aquilo que eu sinto, né? Às vezes amigos, família, sente muito, porque você fica exposto o tempo todo. Muitas vezes a pessoa está atrás do computador, nem te conhece, não conhece a sua vida, mas se acha no direito de te criticar, né? Mas se critica por uma ação política, tudo bem, mas essa é a vida. Mas, olha, eu agradeço, muito obrigado pelos elogios e a nossa luta, de fato, para a gente ter uma Batatais mais justa, mais igual, que dê condições e oportunidade para todos. Eu não quero condições e oportunidades só para os negros, até porque eu não sou vereador só da população negra, eu sou vereador de Batatais. Aliás, eu estou no meu 4º mandato, e desses 4 mandatos, tenho ações importantíssimas em relação ao povo de Batatais. Para vocês terem uma ideia, mais de 7 milhões de recursos eu consegui trazer aqui para Batatais, que estão em ações hoje funcionando e atendendo a população como um todo. Então, é assim, né, Luciano? Muitas vezes se é pequena numa discussão, mas esquece de olhar o todo, né? Sem dúvida. Então, por isso eu agradeço aí a compreensão de vocês. Obrigado. Falando na questão das discussões aí, né, nós temos tido toda essa questão da discussão da CLT, né, e me aflige muito, né,
que a gente vê nas redes sociais mais discussão de outras questões pontuais que não impactam na vida das pessoas e a CLT passando batida. É verdade. A grande falácia que a gente ouve aí é a CLT é de 1943. A CLT está muito velha, precisa ser reformulada. Eu também acho que as leis, assim como na vida, você precisa reformular. Todo o processo civil foi reformulado agora, o Código de Processo Civil, o Código Penal nosso precisa ser reformulado. Nós temos N questões que precisam ser reformuladas. Ocorre, Luciano, que a CLT, dos 900 itens que ela tem, apenas 200 não foi reformulado ou modificado até essa famigerada reforma. Só para você ter uma ideia. Então, ela é uma casa velha, reformada, pintada, nova, entendeu? E essa é uma conversa que não cola. Uma outra conversa que às vezes as pessoas falam muito, falam assim, porque a CLT tem muito direito, ela deixou muito direito para os trabalhadores. Ora, imagine você quando a CLT foi criada. Nós, um país colonial, acabar de sair da escravidão, porque você tem que fazer analogia, porque as pessoas não discutem essas questões com fato histórico. A escravidão tinha acabado ali há pouco tempo. Você tinha trabalhadores migrantes que veio da Europa, você tinha trabalhadores migrantes que veio da Europa, que trabalhavam sob condições sub-humanas. É muito simples dessas pessoas agora que estão aqui, falando que é contrário ao feriado da consciência negra, mas se for analisar os seus antepassados que vieram da Itália, da Espanha, de Portugal, que vieram trabalhar em condições sub-humanas, aí veio a CLT para garantir o direito desses trabalhadores. Então, a CLT nossa, ela tem um viés histórico também, de escravidão, e é por isso que ela tem direitos assim para os trabalhadores, que ela garante esses direitos. E o que a gente fica temerário é da forma como foi feita. Ela foi aprovada a toque de caixa, sem debate nenhum com a sociedade. Os caras aprovaram ela em tempo recorde, mas sem discutir com ninguém. Aprovaram e o presidente golpista sancionou e agora nós estamos com um problema. Muitos desses empresários vão ter muito problema judicial, mas muito problema judicial, porque está acontecendo coisas que a gente até você sabe o que está acontecendo agora? A gente percebe lá no sindicato, hora ou outra chega um chefe do departamento pessoal fazendo a rescisão dele, que ele foi demitido, aí você pega um gerente industrial, ele foi demitido, aí depois você vai na empresa, ele está trabalhando lá. Aí você pergunta, mas como é que é esse regime de trabalho seu agora? Você foi demitido agora? Não, eu abri uma empresa. Quer dizer, ele criou um CNPJ, ele é patrão dele mesmo. E aí terceirizou a mão de obra dele. E aí terceirizou a mão de obra dele, ele tem horário para entrar, horário para sair, cumprir ordens. Você acha que isso vai virar o quê? Ação trabalhista. Porque até a terceirização, que é uma aberração, terceirização geral do jeito que foi proposta, até a terceirização tem regulamento. Você tem que fazer terceirização baseado naquela atividade. Do jeito que você está fazendo, você está criando pejotização, ou seja, você está criando vários CNPJs e com esse artifício de ser terceirização. Uhum. E isso vai dar ação trabalhista. Se fizeram para limitar essa reforma, para limitar as ações trabalhistas, com essa reforma vai arrumar mais. Uma outra coisa que colocaram é essa possibilidade de 30 minutos de almoço. Nós fizemos um teste agora para poder deixar... Porque, assim, o Sindicato dos Metalúrgicos, eu até queria cumprimentar a doutora que esteve ontem aqui, Thaís, porque ela tem falado muito sobre essa questão e tem ajudado muito na discussão. Só que algumas coisas não é bem verdade, assim, porque ela falou assim, os sindicatos ficou sem fazer nada. O Brasil, o mundo, os trabalhadores inteiros ficou sem fazer nada. Por quê? Foi a toque de caixa, foi tudo corrido. E sem contar que nós fizemos uma manifestação no dia 28 de abril lá em Brasília, que depois deu aquele rolo todo. Nós saímos com um ônibus aqui de Batatais de trabalhadores
e fomos para lá, para a manifestação, tinha mais de 150 mil pessoas que fomos lá falar não, mas mesmo assim não sensibilizaram, porque aquela turma lá é movida a dinheiro, a corrupção. Aquela turma que está lá, aquele congresso que está lá, ele não representa a sociedade brasileira, eles representam o interesse escuso deles mesmos ou da quadrilha deles. Eles não representam o povo brasileiro. Para você ter uma ideia, dia 10 agora, que é sexta-feira, amanhã, nós estamos fazendo manifestação no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Nós, de Batatais, vamos para Ribeirão Preto. Por quê? É nossa cidade maior na região. Não adianta eu ficar... E Batatais já está uma dificuldade danada. Eu vou parar fazer manifestação nas nossas empresas aqui. Eu tenho que ter bom senso também na minha cabeça, né? Então, nós vamos para Ribeirão Preto, vamos fazer manifestação lá. Numa cidade maior, para dar visibilidade, para dizer que nós estamos inconformados e não aceitamos essa reforma da forma que foi feita. Você tem uma ideia, nós fizemos um teste, agora o trabalhador pode ter 30 minutos de almoço, e aí ele pode sair mais cedo. Nós fizemos um teste da Marispan, que todo mundo sabe onde é, na Vila Cruzeiro, que é pertinho. O cidadão saindo 11 horas, para voltar 11h30, ele não consegue vir na casa dele, almoçar e voltar em 30 minutos, de moto. De moto, viu? Não é a pé, não, é de moto. Por que isso? Porque na hora que você sai, você já tem gargalo nas ruas, que ali, a Ana Luísa, você não consegue passar, senão vai causar acidente. E aí você já tem que combinar com a esposa para deixar tudo pronto, porque se acontecer alguma coisa, você não consegue. Então, essas coisas foram pensadas por pessoas que não vivem o dia a dia dos trabalhadores brasileiros ou das empresas brasileiras. Qual empresa aqui em Batatais, metalúrgica, tem o seu refeitório próprio para os trabalhadores almoçar na própria empresa? Isso é uma pergunta. Exatamente. Aí os senadores, os deputados dizem assim, olha que coisa boa, agora o trabalhador vai poder dividir as férias dele. Ele vai poder até, inclusive, pegar as férias quando a mulher pegar e tal, vai dividir, olha que coisa. Pô, legal, isso é legal. Só que eles, os juízes, por exemplo, têm 60 dias de férias. Abre um recesso lá e fica. Os deputados, quantas férias que tem? Mas o trabalhador não, ele tem que dividir a dele. Outra coisa que eles colocaram aqui, que eu acho que a gente tem que falar para os trabalhadores, né? A grande imprensa, Luciano, falou muito do imposto sindical. Porque a grande... agora vocês vão deixar de pagar um dia por ano para os sindicatos, porque essa turma de vagabundos, esse negócio não sei o quê, fica aí, não sei o quê, tem muito sindicato, é melhor acabar com isso, tal. E tirou um dia de trabalho, que era um dia que era recolhido, e esse um dia de trabalho era dividido da seguinte forma: parte para as centrais sindicais, parte para as federações e parte para o Ministério do Trabalho para custear o seguro-desemprego. E a outra parte para o sindicato, é óbvio. Esse um dia. Só que agora, com a mudança dos regimes, porque agora tem contrato intermitente, contrato temporário, o home office, contrato que você pode fazer em casa, tem vários tipos de contrato, além da flexibilização que você propôs sobre o acordado, sobre o legislado. Ou seja, os trabalhadores podem fazer acordo direto com o patrão, que aí você pode flexibilizar mais ainda os seus contratos, porque vale sobre a lei. Aí, nesses contratos, a maioria das empresas que são, e eu estou falando metalúrgica, que são horistas, porque o trabalhador metalúrgico é assim, se tem 31 dias o mês, ele recebe 31, trabalha 31. Se tem 28 dias, ele trabalha 28 dias e recebe. Os mensalistas é o seguinte, os mensalistas, se tem 28 dias, ele recebe 30, e se tem 31, ele recebe 30. Ocorre que nós temos 6 dias, 31, né? Com 2 de fevereiro, ele vai estar trabalhando 4 de graça. Então, esse 1 que a imprensa falou que ia para os sindicatos, se transformou em 4. Que o trabalhador pagava, que era o imposto sindical uma vez por ano, que todo mundo chiou, porque ninguém quer pagar imposto. Você quase não tem resultado. Quem quer pagar imposto nesse Brasil? Ninguém, você não tem resultado. E até acho que vários sindicatos que subsistiam aí com essa questão do imposto precisavam ser extirpados mesmo, porque não cumpre o seu papel.
E esses sindicatos que não cumprem o papel, que não defendem o interesse dos trabalhadores, tem que sair mesmo de cena. Mas aí, de novo, aquela questão do Brasil, né? Você não fiscaliza, né? E aí pune. Pune tudo. É sempre o 8 ou 80. Sempre o 8, você não tem meio termo. Então, são grandes dificuldades. Agora, por exemplo, você pode fazer a rescisão na empresa. Você pode fazer a rescisão, a homologação na empresa. Você faz a homologação. Ontem apareceu uma pessoa lá que tinha feito uma homologação. Essa homologação, eles foram conferir. Chegou, eu vim aqui no sindicato para vocês carimbar, porque eu tenho que sacar o fundo de garantia. Porque sem a homologação no sindicato, sem o carimbo e a chancela do agente homologador, não tem como você sacar fundo de garantia. Né? Você não tem como fazer essa. Aí eu falei, uma moça até, eu falei, olha, não vai ter como a gente bater o carimbo, porque, primeiro, a tua rescisão está errada. Aqui, essas verbas, essa, eles não estão te pagando. Não fomos nós. Você volta lá onde você fez e fala para ele, olha, nós temos que fazer, até porque a lei não entrou em vigor. Já tem gente fazendo as homologações na própria empresa sem passar pelo sindicato. E aí falei para ela, você volta lá e fala para ela vir fazer a homologação e arrumar isso. E arrumar. Limitar agora as dificuldades dos trabalhadores entrar com um pedido na justiça. Você tem uma dificuldade. Você imagina você perdendo um emprego. Eu vou contar assim um problema que está acontecendo em Batatais, não vou falar nome de empresa para não... Mas assim, vários trabalhadores foram demitidos nesses últimos 2 meses aqui. Desses trabalhadores, saíram sem receber suas verbas rescisórias. Esse trabalhador tem dinheiro para mover uma ação trabalhista? Paga. Como se ele não recebeu nem o que ele tem direito? Então, essas coisas precisam ser claras. Olha, que tipo de reforma está sendo feita? É para atender a sociedade ou não? E a gente é obrigado a ver matérias, por exemplo, no Jornal da Globo, por exemplo, você viu, aumentou o trabalho informal. Agora eles começaram a medir o trabalho informal. Começaram a medir, aí eu venho na minha cabeça como é que eles estão medindo isso. Aí chegaram numa senhora que montou uma barraquinha para vender açaí no centro de São Paulo. Ela foi demitida e usou sua verba rescisória, seu fundo de garantia, para montar a barraquinha. Um trabalho precário, subsistência. Queira Deus que ela consiga sustentar a sua família e subsistir ali. E que daqui à frente ela tenha uma franquia, monta uma rede. Mas porque foi a última alternativa dela para poder sobreviver. Ela para trabalhar, porque não tem emprego, é mais de 15 milhões de desempregados. Sabará, infelizmente nós não temos mais tempo, eu agradeço a presença e já fica o convite para a gente voltar a discutir esse tema aqui, tá certo? Obrigado pela participação com a gente. Olha, agradeço o seu convite e queria falar para a população que uma sociedade justa é aquela que olha os seus como iguais. Porque a injustiça está em todo canto. Ninguém, nem esse nem aquele, é dono da verdade. Mas a gente sempre pode fazer um exercício pessoal de observar o que está à nossa volta, de observar o que acontece em nossa volta. Queria mandar um abraço lá para os meus colegas vereadores, para todos os vereadores que têm feito um exercício muito grande, buscando informação, aproximando do executivo, não para dizer amém ou ser vaquinha de presépio para aprovar tudo, mas sim para discutir os problemas de Batatais. Porque eu estava dizendo até antes, você me desculpa até alongar, mas estava dizendo antes, Batatais é uma cidade que nem cresceu nem ficou pequena. A nossa saída é fazer Batatais crescer para atender essa demanda, essa dificuldade. E eu acho que o executivo e o legislativo é parte da solução e não só do problema. E é por isso que a gente vai buscar diálogo sempre. O que tiver certo a gente vota, o que tiver errado a gente vota ao contrário. Mas a gente vai buscar o diálogo sempre, que eu acho que esse é o papel do Legislativo. E o Legislativo está dando uma grande mostra dessa. Um abraço a todos e obrigado pela paciência também. Isso. No próximo bloco a gente fala um pouquinho de ações do Objetivo aqui na cidade. Nós voltamos já.
De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de algumas ações e do trabalho do Colégio Objetivo, aqui na companhia da Meirelle. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, né? Eu trabalho no Colégio Objetivo como coordenadora e psicopedagoga. Também com a Josi aqui. Obrigado pela participação. Boa tarde, Josi. Boa tarde. Muito obrigada por esse espaço para a nossa escola. Obrigado a todos os telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigada. E também com a Fabiana, obrigado pela participação. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Muito obrigado novamente por ceder um espaço para o Colégio Objetivo. Bom, Meirelle, uma das ações do Objetivo, né, é trabalhar com o ensino fundamental, com as crianças. Como é que é esse processo dentro do colégio? Na verdade, é um desafio muito grande, né? Trabalhar com crianças tão pequenas que tão cedo estão tendo acesso à internet, que é uma ferramenta que elas têm uma resposta tão rápida, sem muitas vezes o uso do livro. Mas o Colégio Objetivo trabalha com professores capacitados, um material de excelente qualidade, onde a gente procura trabalhar em cima da ludicidade para que seja um conteúdo prazeroso, onde as crianças possam se encontrar de uma forma para que não haja uma dificuldade de ensino e aprendizado. Tá? Então, nós trabalhamos dessa forma para que haja um desenvolvimento entre professores, alunos e família também. E a integração disso, né, dos pais, da família com a escola, hoje é importantíssima, né? Muito importante. Essa fase de aprendizado da criança é muito importante, esse ciclo de família, aluno e escola. Temos alguns projetos, inclusive o projeto de leitura, que trabalhamos ele desde a educação infantil até o Fundamental 2. Temos também reuniões bimestrais, onde a gente passa sobre o comportamento, desenvolvimento de sala de aula. E também temos a questão do corpo docente junto, assim, a gente trabalha, né, com a coordenação, eu sou psicopedagoga, e a gente faz uma sondagem em relação ao aprendizado da criança, o desenvolvimento. Através disso é feito um relatório, né, passado para os pais, e se houver a necessidade, temos também o plantão. Esse plantão é especialmente para aquela criança que tem dificuldade no trajeto da disciplina aplicada. A gente entra em contato com os pais, pede o apoio e ele vai até a escola em um momento extra, o outro período, né, no período da manhã no caso, para que o professor da própria disciplina possa acompanhar ele naquela dificuldade para que ele siga o aprendizado junto com o aluno que está no nível do ano. Perfeito. Bom, quando a gente passa aí para o ensino médio, né, José, a gente acaba falando muito, e esse período, eu acho que vocês só escutam o dia todo a respeito do Enem. Sim, sem dúvida, é uma grande preocupação nesse momento. O Colégio Objetivo vem se preparando para esse momento. Nós somos 6 vezes primeiro lugar no Enem. Nós temos centenas de aprovações nas faculdades mais cobiçadas do país. E nós sempre estamos, o Colégio Objetivo de Batatais sempre está procurando melhorar e aperfeiçoar melhor os alunos para que eles possam, de uma maneira forte e comprometida, estarem preparados para qualquer tipo de desafio que eles possam enfrentar, que nesse momento em especial é o Enem. Nós estamos tentando tranquilizá-los para esse momento, que é muito importante. Perfeito. Fabiana, quando a gente fala, né, a respeito da questão de processos pedagógicos, de ações nesse sentido, vocês trabalham com um conceito aí que é a Escola da Inteligência, né? Queria que você falasse um pouquinho, explicasse o que é. Sim, a Escola da Inteligência, ela foi criada pelo Dr. Augusto Cury, ele é pesquisador, escritor, psiquiatra. Hoje, a Escola da Inteligência, ela atende mais de 200 mil alunos, espalhados por várias escolas de todo o Brasil. Ela trabalha os conceitos emocionais, a saúde emocional do aluno no ambiente acadêmico, né? No nosso ambiente escolar de todos os dias. Hoje a escola, ela aderiu ao projeto há um ano, né? Nós estamos finalizando o primeiro ano, gostamos muito do programa da Escola da Inteligência
ele vem com uma melhoria muito grande em sala de aula em relacionamentos pais, alunos e professores. Ele melhora a qualidade de aprendizagem do aluno, ele trabalha as atitudes comportamentais dos alunos em sala de aula, em casa, e fora, no seu ambiente de amigos também. Ela também, a Escola da Inteligência, ela tem um trabalho muito grande de prevenção ao bullying e ao uso de drogas. Ela incentiva os alunos a terem uma criatividade empreendedora, ela melhora a qualidade de vida entre alunos, pais e professores. Mirelle, a gente estava falando a respeito das ações, né, desenvolvidas aí no colégio. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de uma coisa que é padrão hoje em dia, né, que é a questão da inclusão, e que cada vez mais a gente percebe o desenvolvimento nesse setor. Isso. Luciano, a inclusão ela precisa acontecer junto com a interação, para que seja de uma forma mais natural possível, tá? Inclusive temos uma criança de inclusão, ela é acompanhada por uma auxiliar de sala, claro que sempre trabalha junto com a professora, ela é orientada, e ela orienta e capacita a criança para que ela tenha o mesmo desenvolvimento, o mesmo desempenho de qualquer outro aluno, que isso desenvolva de a maneira mais natural possível. Temos também contato próximo, que isso é muito importante, junto à família, e fazemos também um relatório. Esse relatório é enviado à equipe médica, onde a gente consegue também receber orientações para que possa trabalhar de uma forma produtiva, para que a gente tenha resultados positivos referente à inclusão no Colégio Objetivo. Perfeito. Josi, vamos falar um pouquinho da questão dessas mudanças, né, que a educação vem sofrendo, e como é que o colégio tem se adaptado, né, a essas mudanças. Bem, a educação vem sofrendo várias mudanças nos últimos tempos. Essas mudanças são rápidas, né? Nós temos que nos atualizar a todo momento para proporcionar para um aluno um ambiente onde ele possa construir de uma maneira concreta todo esse ensino dele, né? E atualizando a todo momento, buscando sempre estar atualizado com as tendências, o que está acontecendo no momento, né? Por exemplo, a questão do ensino médio, que vai sofrer alterações nesse momento, nós temos que nos atualizar precisamente nesse ponto, né? E levando em consideração também que o nosso quadro docente é de grande capacidade, tá? de formação. Nós temos um orgulho muito grande dos professores e funcionários e principalmente dos alunos que se empenham muito nas atividades que a escola propõe, nas atividades curriculares tradicionais e nas atividades extracurriculares que acontecem durante o ano na escola, como a Gincob, a FECOB. A FECOB é a Feira de Conhecimento do Colégio Objetivo. A Gincob é uma gincana promovida pelo colégio para promover ações sociais da escola, e onde a família e a escola se integram para desenvolver ações sociais e culturais aos alunos, tá? E nessa gincana, normalmente, eles conseguem recolher roupas, alimentos, livros, ração, que depois são destinados a várias entidades da cidade, tá? É uma coisa muito bacana, os meninos gostam muito dessas atividades. Agora, para o ano de 2018, também nós vamos estar realizando as Olimpíadas de Matemática, Química e Física, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar sobre o nosso festival de teatro, que todos os anos nós realizamos no final do ano, e que esse ano será na próxima semana, dia 14 de novembro, na terça-feira, às 19h30, no Teatro Municipal. Estão todos convidados a prestigiar. É um trabalho muito bonito e muito bacana dos alunos, que eles participam muito e gostam bastante. Perfeito. Fabiana, a gente falava da Escola da Inteligência, né, no último bloco, e também
né, se trabalha essa questão do envolvimento dos pais, da família, dos amigos, como você colocava, né? Isso quebra essa coisa que a gente tem muito estanque, que a escola é a escola, a casa é a casa, a diversão fora é a diversão fora, e começa a fazer uma ligação disso tudo. Sim, a participação dos pais, ela é muito importante na Escola da Inteligência. Eles participam de reuniões bimestrais que são ministradas por instrutores da Escola da Inteligência. E nessas reuniões, os pais são sensibilizados a entender o que acontece com cada fase escolar do processo educacional. Então, dessa forma, ele consegue dar um suporte melhor para o seu filho no âmbito do seio familiar. Os alunos gostam de ir à aula para participar, o comportamento que eles têm nas aulas de interagir com o professor, e nas reuniões eles trocam ideias e fazem reflexões. Então, nas reuniões com os pais, esse conteúdo é passado para os pais também do que os alunos estão vivendo em sala de aula. Vamos falar um pouquinho, Fabiana, dos resultados proporcionados pela escola. Olha, foi feita uma pesquisa em 2015 sobre os resultados apresentados sobre a Escola da Inteligência. E os resultados são muito bons. 91% dos alunos obtiveram uma melhoria no seu rendimento escolar. 92% dos alunos, eles obtiveram melhoria nas suas relações interpessoais. 93% dos alunos, eles obtiveram uma melhoria nos aspectos comportamentais. E 96% dos alunos, eles melhoraram as suas relações intrapessoais. Porque eles melhoraram a sua ansiedade, a sua autoestima, a sua timidez e entre outras. Perfeito. E de fato, né, a gente percebe como é importante trabalhar, ainda mais nesse período que a gente pega essa faixa de transição dos alunos, né, que a gente está aí com o período da adolescência, né, em que o trabalho dessas emoções se afloram mais, né? Sim, e o projeto, o programa Escola da Inteligência, ele vem com essa finalidade de ajudar o aluno, mas eles trabalham pai, aluno, professores, pais e alunos. Então, é um trabalho que eu recomendo a quem não conheça, vá na escola nos visitar para poder conhecer. É um trabalho realmente fantástico. Uma das ações também realizadas é o do boletim premiado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Sim. Esse ano o Objetivo optou por não fazer concurso de bolsa. Nós não realizamos o concurso de bolsa. Então, esse ano é uma exclusividade do Objetivo, o boletim premiado. Por que não o concurso de bolsa? Porque concurso de bolsa estressa o aluno. Às vezes ele nem consegue o resultado que ele está esperando, porque ele fica nervoso na hora da prova, no decorrer da prova, enfim. Então, com o boletim, ele pega o boletim, leva na escola e, através desse boletim, a gente vai analisar as notas e conceder um desconto. Perfeito. E tem mudanças para 2018 aí, né? Tem uma mudança. Tem. Nós temos novidade para 2018. Vai ter a tão sonhada quadra coberta poliesportiva. Então, agora no final de novembro começa a demolir e em 2018 os alunos já começam o ano letivo com uma tão sonhada quadra coberta poliesportiva. Na área da quadra mesmo vão ser? Sim. Lá dentro da escola mesmo vai demolir algumas coisas ali e construir a quadra. Perfeito. Vamos falar com a Josi agora um pouquinho a respeito também do cursinho, né? Que sempre foi uma tradição aí do Objetivo e que continua sendo aí uma tradição de formação e de busca aí pelo ensino superior. Isso, a nossa escola conta com um cursinho de excelente qualidade, com professores altamente capacitados, né? E nós temos o cursinho, nós oferecemos esse cursinho no período diurno e no período noturno. E eu, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de desejar boa sorte para os nossos alunos no domingo, no Enem, que eles estejam calmos, né, e façam o melhor possível, porque nós sabemos que eles são fantásticos.
Mirelle, falando também a respeito da questão, né, de 2018, Isso. né, outras mudanças também. Sim, sim. Para a educação infantil e ensino fundamental 1, temos sim algumas mudanças que serão a melhoria da brinquedoteca. Temos também um cantinho de sono, que vai ser o descanso ali para as crianças, né, da educação infantil. E também a nossa sala de leitura, que para o ano que vem vai ter bastante mudanças, bastante melhorias. Bom, Mirelle, eu quero agradecer a atenção aqui com a gente, agradecer a participação e deixar o programa sempre à disposição. E isso, a gente também quer agradecer pelo convite, agradecer a todos vocês que estão em casa, nos assistindo neste momento. E a Escola Objetivo está aberta, né, para vocês, aqueles que não conhecem, para conhecer a nossa parte pedagógica, a parte estrutural, né, da escola e também o nosso material. Eu, Meirielle, como coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, e a professora Josi, que dá início agora no ano de 2018, para a coordenação também do Fundamental 2 e Ensino Médio. Josi, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço o espaço que dispensou a nossa escola, agradeço a oportunidade de estar falando com a população e relembrar o espaço que nós temos, as oportunidades que a escola oferece ao município. Nós que agradecemos muito. Bem, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde. Eu também queria agradecer o espaço cedido para o Colégio Objetivo e eu queria deixar um recado para os pais que estão pensando em mudar os seus filhos de escola. Eu queria que eles fossem lá conhecer o trabalho realizado, a nossa parte pedagógica, a Escola da Inteligência. Então, eu deixo um convite a todos os pais que estão nos assistindo nesse momento. Perfeito. Né? Para 2018, pessoal. Sim. Né, Fabiana? Houve um congelamento das mensalidades em 2018, então os alunos vão pagar o mesmo valor que eles pagaram em 2017. Perfeito. É um grande recomeço para o Objetivo. Assim, nós estamos com muitas coisas novas para 2018. Perfeito. Bom, então a gente recomenda aí, né? Visite a escola, conheça o trabalho, conheça a estrutura, que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Olha, recadinhos finais aqui do programa. Vai haver um jantar dançante com a banda Estúdio 74 no próximo dia 10, né, às 20h30, lá no Salão Paroquial São João Paulo II, no Altino Arantes, tá certo? Com serviço de buffet, o convite individual, né? As crianças até 8 anos não pagam, de 9 a 13 anos R$30 e acima de 14 anos R$60, tá certo? Informações lá na paróquia pelo telefone 3662-2516, 3662-2516 ou 3662-6910, tá certo? Também lembrar que nós teremos nesse sábado, no final de semana, um espetáculo chamado Uma Noite de Tango, no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani. Então, a apresentação de tango gratuita às 20 horas no Teatro Municipal. Não precisa de convites antecipados, é só comparecer lá um pouco antes das 20 horas lá no Teatro Municipal. E para quem gosta de dançar, quer aprender um pouquinho de tango, às 17 horas no teatro tem oficina gratuita de tango. É só ligar no Teatro Municipal 3761-2097 e deixar seu nome para participar dessa oficina, tá certo? Também quero mandar um abraço para a Ellen, para a Thaís, para a Fernanda e para a Ana Flávia, sempre ligadinhas aqui no programa. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, tá certo? Voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista, e ficamos agora com a programação da TV Brasil.